Olá e bem-vindos! No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fascinante e misterioso: a vida de Jesus. Embora ele seja uma das figuras mais importantes da história mundial, muitos aspectos da sua vida ainda são debatidos pelos estudiosos e historiadores. Neste vídeo, vamos revelar 5 fatos menos conhecidos sobre Jesus, que podem surpreender você. Desde a sua aparência física até a data exata do seu nascimento, esses fatos vão nos ajudar a entender melhor a vida e obra de Jesus, bem como o contexto histórico em que ele viveu. Então, vamos começar. Muitas das representações de Jesus que vemos hoje em dia retratam um homem branco, de cabelos compridos e barba longa. No entanto, de acordo com as evidências históricas e antropológicas, é mais provável que ele tenha tido uma aparência diferente. Jesus nasceu na Judeia, uma região do Oriente Médio que atualmente é parte de Israel e da Palestina. A população da região era predominantemente semita, o que significa que a maioria das pessoas tinha traços físicos característicos dessa etnia, como cabelos escuros e pele mais escura. Além disso, as representações de Jesus com cabelos compridos e barba longa são influenciadas pelas tradições artísticas da Europa Ocidental. Essas imagens foram criadas séculos depois da morte de Jesus, quando a Igreja estava tentando estabelecer uma identidade visual para ele. A arte ocidental da época retratava homens santos e profetas com essas características, independentemente da sua aparência real. Por fim, é importante lembrar que a aparência física de Jesus é muito menos importante do que seus ensinamentos e sua mensagem. O cristianismo se concentra na vida e obra de Jesus, independentemente de sua aparência física. Jesus é um nome comum em várias línguas ao redor do mundo. Na época em que Jesus viveu, a Palestina era uma região multilingüe, e o aramaico era a língua mais comum. O nome de Jesus em aramaico era Yeshua, que significa salvação. Esse era um nome muito popular naquela época e havia muitas pessoas com esse nome na região. Quando a Bíblia foi escrita, os autores usaram nomes para diferenciar os personagens bíblicos com o mesmo nome. Por exemplo, em alguns relatos, Jesus é chamado de Jesus de Nazaré ou Jesus, filho de José. Isso era necessário para que os leitores e ouvintes soubessem de qual Jesus se tratava. O nome Jesus é a versão em grego do nome Yeshua, e foi adotado pelos autores do Novo Testamento para se comunicar com as comunidades de fala grega e latina. No entanto, mesmo dentro das Escrituras, é comum ver Jesus sendo chamado por diferentes títulos e nomes, como Cristo ou Messias. Em resumo, o nome de Jesus era comum na Palestina na época em que ele viveu e era necessário especificar qual Jesus se estava se referindo, principalmente depois que ele se tornou uma figura conhecida. Embora a data exata do nascimento de Jesus seja desconhecida, é improvável que ele tenha nascido no dia 25 de dezembro. Na verdade, a Bíblia não fornece uma data específica para o nascimento de Jesus. A escolha do dia 25 de dezembro como data do Natal foi influenciada pelo paganismo romano. Na Roma antiga, o dia 25 de dezembro era o dies natalis solis invicti, ou seja, o dia do nascimento do Sol Invencível. Essa data marcava o solstício de inverno, quando os dias começavam a ficar mais longos, simbolizando o renascimento do Sol e a esperança da primavera. Com o tempo, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano e, no século IV, o Papa Júlio I decidiu que o Natal seria comemorado no dia 25 de dezembro. Essa data foi escolhida em parte para cooptar as celebrações pagãs existentes e tornar a conversão dos pagãos ao cristianismo mais fácil. No entanto, alguns estudiosos acreditam que Jesus possa ter nascido na primavera ou no outono, com base em evidências bíblicas e astronômicas. Mas, independentemente da data exata do seu nascimento, o Natal é uma época de celebração do nascimento de Jesus e de reflexão sobre o seu significado para o mundo.
A Bíblia menciona pouco sobre a aparência física de Jesus, e a maioria das representações artísticas do seu rosto e corpo são baseadas em tradições e imaginações populares. No entanto, algumas informações bíblicas e históricas podem nos dar algumas pistas sobre a aparência de Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus era judeu, e muitos judeus da época tinham traços faciais semelhantes. Além disso, os textos bíblicos mencionam que ele usava um manto, uma túnica e sandálias, como era comum naquela época. Outra fonte de informação é o sudário de Turim, um tecido de linho que muitos acreditam ter sido o pano que envolveu o corpo de Jesus após a sua morte. O sudário mostra a imagem de um homem barbado com ferimentos semelhantes aos que Jesus teria sofrido durante a crucificação. No entanto, a autenticidade do sudário é controversa e muitos estudiosos acreditam que ele é uma falsificação medieval. Em resumo, a aparência física de Jesus é pouco conhecida e as representações artísticas dele variam muito ao longo da história. O importante, no entanto, é lembrar que a sua mensagem e ensinamentos transcendem a sua aparência física e têm impacto na vida de milhões de pessoas em todo o mundo.